Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mauri e no vídeo de hoje vamos falar sobre composto orgânico. Benefícios: o composto orgânico é um fertilizante natural composto por resíduos orgânicos que passam por um processo controlado de decomposição com a ajuda de micro-organismos. Esse fertilizante tem a capacidade de melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo. Quais as vantagens do uso do composto orgânico? Por que aplicá-lo? A aplicação do composto orgânico no solo traz diversos benefícios. Além de fornecer macro e micronutrientes essenciais, também contribui para a adição de material orgânico estabilizado, resultando não apenas na fertilização das plantas, mas também na melhoria das propriedades físicas e químicas do solo. A incorporação da matéria orgânica aumenta a capacidade de troca de cátions do solo, permitindo uma maior retenção de nutrientes, tanto proveniente do próprio composto quanto de outras fontes, como fertilizantes químicos. Esses nutrientes retidos são liberados gradualmente para as plantas, auxiliando no aumento da produtividade. Como é produzido o composto orgânico? O composto orgânico é obtido através do processo de compostagem. A compostagem é uma degradação controlada de materiais orgânicos na presença de oxigênio, utilizando uma proporção adequada de carbono e nitrogênio. Durante o processo de compostagem, os nutrientes presentes nos materiais orgânicos são convertidos em formas facilmente disponíveis para as plantas. É comum observar um aumento nos teores de nitrogênio, fósforo e potássio, em comparação aos materiais originais adicionados à pilha de compostagem. À medida que o material orgânico se estabiliza, ocorre a formação de substâncias úmicas, resultando em um produto final mais estável e diferenciado, o composto orgânico. Como montar seu sistema de compostagem? Ao iniciar o processo de compostagem, é importante considerar os tipos de materiais disponíveis e a forma como as pilhas de compostagem serão montadas. Existem diferentes tipos de pilhas que podem ser utilizadas para adicionar os resíduos e iniciar a compostagem. Os tipos de pilhas mais comuns são os piramidais e trapezoidais e cônicas. Para a compostagem em grandes escalas, recomenda-se o uso de pilhas piramidais e trapezoidais. Independente do tipo de pilha escolhida, é recomendável montá-la com altura de até 1,5 m. Pilhas muito altas podem resultar em compactação do material, o que prejudica o fluxo de ar. Por outro lado, pilhas muito baixas podem comprometer a manutenção da temperatura, resultando em perda de calor para o ambiente. Quanto à largura e comprimento da pilha, essas medidas podem variar. Além disso, é essencial virar as pilhas periodicamente para garantir a presença de oxigênio, que é fundamental para que o processo de compostagem ocorra adequadamente. Lembre-se de que a compostagem é um processo que requer equilíbrio entre os materiais orgânicos, proporções adequadas de carbono e nitrogênio, umidade e aeração. Ao seguir essas diretrizes e montar um processo regularmente, você estará no caminho certo para obter um composto orgânico de qualidade. Parâmetros a serem monitorados durante o processo. Os micro-organismos responsáveis pelo processo dependem de condições específicas para sobreviverem e realizarem o seu trabalho.
Condições estas: parâmetro, faixa ideal, relação carbono-nitrogênio 25:1 a 35:1, umidade média 40 a 65%, concentração de oxigênio 5%, diâmetro médio das partículas de 1 a 5 cm, densidade 450 a 700 kg, pH de 5,5 a 9, temperatura 40 a 60 graus. Durante a rotina do processo de compostagem, é recomendado monitorar diariamente a temperatura em vários pontos da pilha. É importante realizar o reviramento regularmente para garantir a presença de oxigênio. Geralmente, esse reviramento deve ocorrer pelo menos uma vez por semana ou sempre que a temperatura ultrapassar os 65 graus Celsius. Outro aspecto a ser acompanhado é a umidade do composto. É necessário verificar e corrigir a umidade conforme necessário. Uma maneira simples de fazer esta verificação é apertar um pouco de composto na mão e verificar sua consistência, que deve ser semelhante à da imagem fornecida. Se o composto estiver muito úmido e escorrer água, é sinal de que está excessivamente úmido, exigindo a adição de materiais secos. Por outro lado, se o composto estiver esfarelado, indica que está seco demais, sendo necessário adicionar mais água. Ao realizar essas verificações e ajustes regulares de temperatura e umidade durante o processo de compostagem, você estará proporcionando condições ideais para a atividade dos micro-organismos e obtendo um composto orgânico de qualidade. Etapas da compostagem. O tempo necessário para produzir composto orgânico pode variar de acordo com as características dos materiais utilizados na pilha de compostagem, como a relação carbono-nitrogênio inicial, teor de nitrogênio dos resíduos, tamanho das partículas, nível de aeração e frequência dos reviramentos. Em geral, o processo pode levar até 120 dias. A compostagem pode ser dividida em duas principais fases. Fase de composição ativa. Nesta fase inicial ocorre uma intensa decomposição biológica, com grande disponibilidade de nutrientes e energia para os micro-organismos. Isso resulta na produção de dióxido de carbono, calor, água e finalmente composto. Durante essa fase, a temperatura da pilha aumenta devido à atividade bacteriana intensa. O término da fase de decomposição ativa é iniciado pela redução da temperatura, conforme os materiais são decompostos e a atividade microbiana diminui. Fases de maturação do composto. Após a fase de decomposição ativa, inicia-se a fase de maturação, na qual ocorre a estabilização do composto. Nessa etapa, os resíduos restantes são decompostos mais lentamente, resultando em um produto final mais estável e maduro. A temperatura diminui gradualmente e o composto adquire uma aparência e textura uniforme. É importante acompanhar as mudanças de temperatura ao longo do processo, pois elas podem indicar um processo da compostagem e auxiliar no controle das etapas. Após a fase de biodegradação rápida, segue-se a fase de maturação do composto, na qual a maior parte da matéria orgânica foi estabilizada e degradada. Nessa etapa, não é necessário realizar reviramentos periódicos, a menos que ocorra um aumento significativo da temperatura da pilha ou a formação de odores desagradáveis. A umidade durante essa fase deve ser mantida em 45 a 50%. Após a conclusão da fase de maturação,
o composto está pronto para ser aplicado no solo, proporcionando seus benefícios nutricionais e melhorando as propriedades do solo. Por que realizar a compostagem e não aplicar diretamente os materiais orgânicos no solo? A compostagem é um processo essencial para promover a transformação dos nutrientes presentes nos materiais orgânicos, convertendo de uma forma orgânica não assimilável pela planta para uma forma mineral disponível para absorção. Um estudo conduzido por Enckhart e colaboradores em 2018 comparou a taxa de mineralização de nitrogênio, fósforo e potássio no solo por meio de aplicação direta de fertilizantes orgânicos e resíduos de bovinos de corte e de leite in natura. Os resultados mostraram que as fezes de bovinos de leite aplicadas diretamente ao solo imobilizaram nitrogênio, enquanto o composto orgânico produzido a partir de fezes de bovinos de corte e palha apresentou a maior taxa de disponibilização de nitrogênio dentre os fertilizantes analisados. Um estudo realizado em 2019 por Silva avaliou o vigor dos cafeeiros submetido a diferentes práticas de manejo para mitigar os efeitos da escassez hídrica. O estudo demonstrou que a utilização do composto orgânico como manejo resultou em um aumento significativo de vários nutrientes no solo, destacando-se o fósforo, que apresentou valores superiores em comparação com os outros manejos. Dessa forma, ressaltamos os diversos benefícios proporcionados pelo uso do composto orgânico, que vão desde a melhora na retenção de água no solo até o fornecimento de nutrientes, com destaque para o fósforo, um nutriente essencial com grande interação no solo. Benefícios do composto orgânico. Ao utilizar o composto orgânico, traz diversos benefícios para o solo, abrangendo aspectos químicos, físicos e biológicos. Esses benefícios contribuem para melhores condições de crescimento e desenvolvimento das plantas, resultando em melhores resultados para a cultura. A compostagem pode ser realizada diretamente na propriedade rural, muitas vezes utilizando os próprios resíduos gerados na fazenda. Isso reduz os custos de produção com composto orgânico. Para garantir um processo adequado e obtenção de composto orgânico de qualidade, é importante estar atento a aspectos mencionados anteriormente, como a proporção adequada de resíduos ricos em nitrogênio e carbono, altura da pilha, umidade, temperatura e aeração. Ao cuidar desses aspectos, o processo de compostagem ocorrerá de maneira eficiente, resultando em um composto orgânico de alto valor. O que vimos? A compostagem é um processo fundamental para transformar materiais orgânicos em composto orgânico, proporcionando benefícios químicos, físicos e biológicos ao solo. Esses benefícios melhoram as condições para o crescimento das plantas, resultando em melhores resultados para a cultura. Além disso, a compostagem pode ser realizada na própria fazenda utilizando resíduos produzidos em local e reduzindo custos de produção. É isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.